é como é que a gente representa esse vetor graficamente, como é que a gente pode deixar para ele algumas coordenadas que especifique melhor ele, né? Porque uma vez que a gente falou de módulo, direção e sentido, uma outra maneira da gente representar também é a gente colocar ele em um eixo cartesiano, um eixo de referência. Fala aí, eu sou a Lucimar do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre vetores. E para você que quer aprender sobre vetores de uma maneira clara e objetiva, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Além disso, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que tiver um conteúdo novo, especialmente para você, você vai ser o primeiro a receber a notificação. Já vai correr para cá para aprender bastante. Show? Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre vetores e essa aula aqui é uma aula de introdução. Então a gente vai contar o que são os vetores, como é que eles funcionam, quais são as representações deles, beleza? Então bora comigo. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre vetores, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem eles são. Show? Então vamos lá. Gente, o vetor, ele é uma grandeza matemática que vai ser utilizada aí em vários outros segmentos na física, em várias outras matérias mesmo que a gente vai vendo ao longo do tempo, tá? E a gente pode pensar no vetor como sendo uma flecha mesmo, né? Vamos pensar nele aqui como uma flecha. Essa flecha, essa seta, ela liga dois pontos e é bem importante que a gente saiba de onde que ele saiu e para onde ele vai, tá? Então eu vou chamar esse pontinho aqui, por exemplo, de ponto A e esse aqui de ponto B. E aí, como eu estou falando de um vetor, ele teve a sua origem no ponto A e chegou até o ponto B. É bem importante que a gente delimite essa orientação, tá? Então, eu vou dizer que ele é um vetor AB. Ele saiu do A e foi para o B. E para a gente relacionar ali, sempre identificar que é um vetor, a gente também vai colocar uma flechinha aqui em cima. Também é bastante comum a gente ver esse vetor sendo representado por uma letrinha, um minúsculo com uma seta em cima, tá? Então, viu que tem aqui uma setinha em cima, já sabe que a gente está falando de vetor. Beleza, e o que esse cara tem? Ele tem algumas propriedades que são fundamentais para a gente, tá? A gente vai ver aqui algumas propriedades que ele tem, como, por exemplo, o módulo. O módulo, gente, eu já botei aqui para a gente saber, ele vai ser o nosso tamanho do vetor, digamos assim. Tá? Então, esse vetor aqui, ele está escalado ali em alguma unidade de medida, por exemplo, centímetros, metros ou unidades aleatórias, tá? E aí, a gente chama de módulo o tamanho mesmo desse vetor. Ele pode ser pequenininho, pode ser maior, representar grandes distâncias. Então, o módulo do vetor é entendido como esse tamanho que ele tem. Show de bola? A gente também tem como propriedade dos vetores a direção. A direção ela está bastante relacionada com a inclinação que esse vetor tem. Então, ele pode estar mais na diagonal, pode estar assim, ó, na horizontal, pode estar na vertical. Então, todos os vetores eles vão ter ali uma direção que vai ser dada por uma reta que a gente chama de reta suporte, que é a reta que ele está passando em cima aqui. Beleza? E outra coisa que o nosso vetorzinho tem, outra propriedade que ele tem, é o sentido. E o sentido vai dar para a gente a ideia de apontamento. Então, para onde que esse vetor está apontando? Ou seja, ele saiu de A e está indo para o B. Então, esse daqui vai ser o sentido dele. Acho que fica mais resumidinho ali, mais claro quando a gente pensa nisso, né? O módulo é o tamanho do nosso vetor, a direção é a inclinação e o sentido é o apontamento desse vetor. Para fixar bastante isso, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Então, vamos ver esse vetor aqui. Eu chamei esse vetor de vetor A e ele está aqui dividido, ó, em unidades. Então, eu separei aqui as unidades direitinho nessa nossa escala e a gente vai dizer qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido. Bom, olhando aqui para a nossa imagem, para o nosso desenho, a gente vê que esse vetor, ele está separado em 4 unidades. Então, o módulo dele, ou seja, o tamanho dele, é 4. Eu botei o U de unidade, tá? Então, o módulo dele é igual a 4. A direção, no nosso caso aqui, é a inclinação, lembra? Ele está na horizontal. Então, eu vou dizer que ele é um vetor horizontal. Show? Horizontal. E o sentido é para onde ele está apontando. Então, no nosso caso, ele está saindo da esquerda e apontando para a direita.
Então, a gente vai colocar para a direita. Show de bolinhas. Vamos ver aqui um outro caso, né? A gente tem agora um novo vetor. Esse vetor aqui é diferente, por isso eu chamei ele de vetor B. Repara que, pela divisão aqui, ele está dividido em 2 unidades. Então, o módulo dele é 2 unidades. A direção, a inclinação dele, agora ele está em pé, né? Então, eu vou dizer que ele está na vertical. Show? E o sentido dele agora é de cima para baixo. Então, ele está apontando para baixo. Então, show de bolas? E vamos ver agora um último exemplo. Então, ele está na vertical, está na horizontal, beleza. E quando ele estiver meio inclinadinho, como é que acontece, né? Como é que a gente vai nomear? Então, o módulo, ele vai ser o tamanho, como sempre. Então, 1, 2, 3, 4 unidades. Já deixo aqui o 4, 1 mesmo, tá? Agora, a direção e o sentido, ela vai ficar um pouquinho diferente quando ele for inclinadinho assim. A gente costuma dar a direção e o sentido de uma única maneira, através do ângulo que esse vetor forma com um dos eixos conhecidos da gente. Pode ser o eixo horizontal ou o eixo vertical. No caso aqui, eu vou dizer que ele forma um ângulo específico, um ângulo θ. Pode ser de 30 graus, 40 graus, tá? Então, a gente diz que esse vetor, ele está formando um ângulo específico. Então, um ângulo de tantos graus. Então, aqui eu vou botar de θ, um ângulo θ, com o eixo, no meu caso, o eixo X. Show de bola? Então, quando ele for meio inclinadinho assim, a gente sempre vai dizer ali a direção e o sentido através do ângulo, relacionando esse ângulo com um dos eixos, porque aí já vem trazer para a gente a ideia da inclinação pelo ângulo mesmo e do sentido pela ponta da seta, né? Então, se a gente fosse pensar em um outro vetor que tivesse a mesma direção, mas o sentido oposto, por exemplo, um vetor aqui para baixo, o ângulo dele já seria 180 maior, né? Então, a própria ideia do ângulo já vai trazer a inclinação e também o apontamento, ou seja, a direção e o sentido, tá? Então, assim a gente representa as propriedades, as características aí do nosso vetor de maneira mais gráfica, mais visual. Outra coisa também que a gente pode pensar, né, é como é que a gente representa esse vetor graficamente, como é que a gente pode deixar para ele algumas coordenadas que especifique melhor ele, né? Porque uma vez que a gente falou de módulo, direção e sentido, uma outra maneira da gente representar também é a gente colocar ele em um eixo cartesiano, um eixo de referência, tá? Então, como eu falei para vocês no início, o nosso vetor, ele sai de um ponto, então essa daqui vai ser a origem, eu vou chamar ele de ponto A, e ele termina aqui em um outro pontinho, que vai ser a extremidade, que eu vou chamar de B, né? Se a gente for olhar para o ponto A, as coordenadas do ponto A são em X, né? Coordenada x, y. Uma unidade aqui, ó, uma unidade em X e duas em Y. Já o ponto B, ele está em coordenadas 4 e 6, beleza? O nosso vetor, ele é um vetor, vou chamar ele de vetor B, por exemplo, que sai do A e vai para o B. Como é que a gente representa esse vetor, então? Para a gente representar o vetor, a gente vai fazer uma operação vetorial. A gente vai fazer o vetor final, que é o B, que tem coordenadas 4 e 6, menos o vetor inicial, que é o ponto inicial, que é o A, que tem coordenadas 1 e 2, tá? Então, na verdade, o que a gente faz é o final menos o inicial aqui para a gente determinar quem é o vetor. E aí, na hora de fazer essa operação, a gente vai fazer coordenadas por coordenada. Então, eu vou fazer a coordenada x, ela vai ser composta aqui, ó, do nosso x do B menos o x do A. E a coordenada y vai ser o y do B menos o y do A. Isso vai formar para a gente as nossas coordenadas vetoriais, o vetor V, tá? Então, vai ficar 4 menos 1 e 6 menos 2. Então, o nosso vetor V vai ser representado por 3 e 4. Também é uma maneira da gente representar aqui o vetor
através das suas coordenadas. Show de bola? E aí, olhando para essa forma de representar, olha o que vai acontecer se a gente tiver um vetor um pouquinho parecido com ele, né? Aqui eu tenho um novo vetor. Vou olhar para esse vetor agora. Então, ele está saindo de um ponto que eu vou chamar de C e indo até um ponto que eu vou chamar de D. Desculpa, eu falei que ia chamar e não chamei. Vou chamar de D, né? E aí, vou chamar esse vetor, por exemplo, de vetor U, tá? Se a gente for fazer de novo o cálculo, a gente vai fazer D menos C, né? Então, quais são as coordenadas do ponto D? É 6 em X, 5 em Y, menos o ponto C, que é 3 em X e 1 em Y. De novo, né? Fazendo aqui coordenada por coordenada, a gente vai ficar com 6 menos 3 e 5 menos 1. Então, esse nosso vetor, ele tem as mesmas coordenadas, as mesmas características do que o anterior, porque aqui a gente vai ter, 6 menos 3 vai dar 3 e 5 menos 1 vai dar 4. Então, de novo, a gente tem um vetor que tem o mesmo tamanho, tem a mesma inclinação, tem o mesmo apontamento, ele só está um pouquinho deslocado, tá? Nesse caso, a gente diz que esses dois vetores são iguais. Então, só para a gente comparar, a tela anterior também tinha dado 3 e 4. E a atual também deu 3 e 4. Então, a gente diz que esses vetores, eles são iguais. Show? A gente tem infinitos vetores iguais. Então, aqui eu coloquei vários vetorizinhos, para representar todos os vetores que são iguais. E aí, para a gente juntar tudo isso em uma informação mais fácil, mais simples, o que a gente faz? A gente substitui todos esses vetores por um único vetor, que tem as nossas coordenadas, iniciando aqui na origem e terminando ali, no pontinho de encontro das coordenadas do nosso vetor. Então, vou chamar esse vetor de vetor V e ele tem coordenadas 3 e 4, tá? Então, esse daqui seria o nosso vetor que representa todos os vetores ali que tem esse mesmo tamanho, essa mesma inclinação e esse mesmo apontamento. Show de bolas? Bom, outra característica que é bastante importante para a gente é a questão do módulo, né? Beleza, a gente falou lá que o módulo era o tamanho do vetor. Se esse vetor estiver na horizontal, na vertical, é fácil a gente enxergar o tamanho dele. Mas se ele estiver mais inclinadinho assim, como é que a gente vai fazer para calcular o módulo? Bom, então, para calcular o módulo, a gente vai usar a seguinte maneira de representar, tá? Então, a gente vai representar o vetor V entre barrinhas, pode ser entre uma barrinha, uma de cada lado, ou tem alguns livros que também trazem duas barrinhas assim, duas de cada lado. Ou mesmo tem algumas representações que deixam o vetor sem a setinha por cima, né? Em minúsculo, normalmente sem a setinha por cima. Sempre vai depender aí de qual é o autor, qual é o livro que está falando. Então, sempre procure saber direitinho como que o vetor está sendo representado, tá? Então, as maneiras mais comuns são essas. Bom, beleza, mas como é que eu chego ao cálculo do vetor? Para a gente calcular o módulo do vetor, a gente vai fazer a coordenada x elevado ao quadrado mais a coordenada y elevado ao quadrado dentro da raiz. O que é, na verdade, gente, uma interpretação desse vetor como sendo a hipotenusa aqui de um triângulo retângulo. Se eu pensar nessa parte aqui de baixo como sendo um triângulo retângulo, a gente vai ter aqui um cateto, aqui vai ser um cateto de 3 unidades, aqui vai ser um outro cateto de 4 unidades, né, olhando aqui, e o tamanho do vetor vai ser a hipotenusa, tá? Então, nesse caso aqui bidimensional, a gente tem duas dimensões, a gente vai calcular o nosso vetor usando essa relação aqui. Show de bola? Então, vamos lá, vamos mão na massa para calcular o módulo desse nosso vetorzinho ali em azul, que a gente está chamando ele de vetor V. Como é que eu calculo o módulo dele, então? Eu vou fazer a componente dele em x, que é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais a componente dele em y, que é 4, 4 ao quadrado, tudo isso dentro aqui da raiz, né? Então, como eu estou calculando o módulo, deixa eu botar a barrinha aqui de módulo para a gente não se perder. Então, o módulo desse nosso vetor vai ser, 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado 16, tudo isso dentro da raiz, né? Então, o módulo do meu vetor
vai ser 9 mais 16 vai dar 25 dentro da raiz. Então, a gente acabou de descobrir que esse nosso vetor, ele tem um módulo igual a 5 unidades. Show? Então, o tamanho ali dele é um tamanho igual a 5. Belezinha? Então, assim a gente faz quando ele é bidimensional, quando ele está ali em 2 dimensões, tem 2 coordenadas. Mas e se ele for um vetor em 3 dimensões, tá? Nesse caso, o que ele vai ter de diferente é que ele vai estar no espaço. Então, ele vai ter 3 coordenadas. E ele pode ter N coordenadas, na verdade, tá? É que a maneira da gente conseguir visualizar e representar, ela é mais gráfica com até 3, né? Com mais a gente não representa, mas a gente também pode calcular. E aí a gente segue o mesmo padrão. Vamos ver aqui como é que fica com 3 dimensões, ó. Eu representei aqui um vetorzinho saindo aqui da origem, encontrando esse ponto, tá? Então, como ele sai da origem, eu vou chamar ele de vetor, por exemplo, vetor U. Tá? Esse nosso vetor, ele tem coordenadas x valendo 3, y aqui valendo 2 e z aqui valendo 4. Tá? Como é que eu calcularia, por exemplo, o módulo desse vetor? Bom, para calcular o módulo desse vetor, a gente vai seguir o mesmo padrão do vetor anterior, tá? Ao mesmo jeitinho do anterior. Só que agora a gente tem 3 dimensões. Então, a gente vai fazer a primeira ao quadrado, a y também ao quadrado e a terceira, que é a z, também ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, eu vou colocar aqui a coordenada x, ó, a coordenada y e a coordenada z nesse formatinho. Então, vai ficar, ó, o módulo do vetor u vai ser 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, o que vai me dar 9 mais 4 mais 16. Show? Tudo isso dentro da raiz. Então, a gente vai ficar com raiz de 29. O que não tem raiz real, né? Inteira, desculpa. Não tem raiz inteira. Então, a gente pode representar dessa maneira. Unidades. Show? Então, assim a gente calcula o módulo dos vetores. Bom, gente, de primeira é isso, a gente também vai ver mais para frente algumas operações e o que se pode fazer, mas a introdução aos vetores é essa aí, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, responde aí. Não esquece de deixar o seu like. Se você não se inscreveu ainda, aproveita agora para se inscrever.